Começamos o Produtor Quer Saber. A região nordeste do país vive mais um ano de estiagem em Pernambuco. No sertão e no agreste, a seca é histórica, mesmo com a ocorrência de chuva no primeiro trimestre do ano. Quem vive no estado sofre com o racionamento de água. Quem depende da água para ter renda, mais ainda. Esse é um dos assuntos com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Pernambuco, Pio Guerra. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar com vocês aqui. Primeiramente, como a sua federação vem tratando politicamente essa seca em Pernambuco? A Federação da Agricultura do Estado e o Nordeste todo têm convivido com esse fenômeno desde que se tem consciência da gente. Lamentavelmente, as políticas públicas que são levadas para tratar o assunto são políticas que, ao longo desse tempo todo, se provou insuficiente para uma convivência satisfatória com a seca. Recentemente, nos últimos anos, houve uma série de medidas de atendimento social que minimizaram a miséria absoluta na região semiárida brasileira. Mas, mesmo assim, nesses últimos 4, 5 anos que nós estamos passando, que se constata a seca mais intensa que se tem conhecimento, e nos últimos 60, 60 anos, a temperatura aumentou em todos os anos, nesses últimos 50, 60 anos, a precipitação pluviométrica vem se reduzindo todos os anos, e nos últimos 5 anos, uma seca catastrófica, onde o estado de Pernambuco foi o mais atingido por esse fenômeno. Mesmo assim, a gente vê que nada além do habitual é tratado. Tivemos, no início do ano, a oportunidade de receber a visita da Presidente da República, então, Dilma Rousseff, acompanhada do ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento, do ministro do Planejamento, a ministra da Agricultura na época, e essa reunião foi feita. Falaram 5 representantes da Federação da Indústria, do Comércio, da Agricultura. Depois a Presidente se retirou e ficaram os ministros. Na ocasião, a fala da Agricultura foi direcionada exclusivamente para a seca, né? E no discurso da Presidente da República, a única referência que ela fez à seca foi que tinha muita satisfação em passar pelo Nordeste e ver os pontos branquinhos, redondos no chão, que eram as cisternas que ela havia distribuído. Imaginar que você vai resolver o problema de seca com cisterna é uma visão absolutamente equivocada. Eu não tive como perguntar e não teria sentido, mas talvez se distribuísse geladeira, por exemplo, não teria mais fome em canto nenhum, porque estava lá a geladeira, era só botar a comida dentro. Está lá a cisterna, quem vai botar água dentro se não tem água, se não chove, se os reservatórios estão secos, né? Se você não tem de onde transportar, se a água que vem chegando para abastecimento humano é insuficiente, insalubre, causa doença, causa morte de criança, aconteceu em Alagoas. Então, o assunto da seca não entrou nem no discurso da Presidente, nem no discurso de nenhum ministro, nem no discurso de nenhum dos 20 e tantos empresários que, após a Presidente sair, tiveram a oportunidade de falar. Resumindo, o assunto da seca não é pauta nem para o governo federal, nem para os governos estaduais. E afeta 20 milhões de nordestinos, afeta 1.200.000 pernambucanos, que vivem exclusivamente nessa região afetada. São 80% ou 90% do território pernambucano atacado. E mais de 40% do seu rebanho bovino que foi extinto, né? A produção leiteira em 2002, quando começou a seca, caiu 60%. Então, você tem uma ideia do que isso significa, você não vê chegar lá nenhum ministro de meio ambiente para ver quantos animais morreram. Se tivesse morrido uma ararinha azul em algum lugar atropelada, todas as ONGs estariam lá, o Ministério do Meio Ambiente estaria lá, o Ministério da Agricultura estaria, mas não tem ninguém tratando esse assunto. Os prejuízos da fauna, da flora, do solo, dos patrimônios, dos investimentos, dos empreendimentos que existem nessa região, nada disso é quantificado. E o assunto não merece sequer a atenção, nem da mídia mais, porque já é repetitivo, nem dos poderes públicos. Virou uma normalidade a seca, né? Quase que nem a violência, virou banalização, sabendo que a seca realmente é um problema sério, crônico e que não se buscou uma solução. Eu só acredito que a transposição do São Francisco resolve o problema? Você usou uma coisa que eu queria fazer um gancho. O problema é que o nordestino está aceitando a seca com resignação. E o brasileiro também aceita aquilo com resignação.
Mas o brasileiro não aceita a violência, a corrupção, a mobilidade com resignação. Ele enfrenta com indignação. Então é preciso que o Brasil tenha indignação para o que está acontecendo com 20 milhões de brasileiros. Os governantes, principalmente. O brasileiro como um todo, porque aquele não é um problema do meio rural nordestino, aquele não é um problema da agricultura, da agropecuária nordestina, aquele é um problema do Brasil. São 20 milhões de brasileiros que estão passando necessidade. Não tem água, não tem perspectiva de futuro, não tem produção, não tem solução para as suas questões, uma evasão rural brutal acontece, uma miséria absoluta que acontece, que se compra as pessoas com uma cesta básica, com um seguro ou com uma cisterna. Ou com uma cisterna, né? Ou com um carro-pipa de água podre. Então, isso tem que merecer a indignação da sociedade brasileira como um todo para poder se transformar numa política pública. Se a sociedade brasileira saísse normal, natural, porque é o clima que faz isso, existem soluções tecnológicas, existem coisas que podem ser tratadas, existem trabalhos que podem ser feitos, e não distribuir carro-pipa, distribuir Bolsa Família, essas coisas. Agora, você me perguntou sobre a transposição, se é a solução. A transposição ajuda substancialmente na questão do abastecimento humano de várias comunidades e municípios nordestinos, mas não resolve o problema. O único estado nordestino que tem um trabalho razoável, bastante avançado, de ocupação hidráulica de seu terreno de superfície é o estado do Ceará. Tem todo um planejamento feito há mais de 25 anos que os governos se revezam trabalhando esse assunto, eles têm um conhecimento amplo, têm uma base de captação de água bastante significativa, mas estão sofrendo também agora porque a estiagem persiste há 4, 5 anos e todos os seus grandes capacidade de armazenagem de água estão se esgotando. E o estado do Ceará está sofrendo problema em Fortaleza já. Então, isso tudo merece ser a atenção de política pública brasileira. É isso que eu acho. Qual seria a alternativa que você aponta para mudar esse quadro, né? Nós apontamos aí várias questões, a falta da indignação dos brasileiros em buscar realmente uma solução. A gente teve no passado, e a gente sabe que até hoje tem os desvios de recursos que deveriam chegar e não chegam para resolver esse problema. Qual seria a alternativa? Olha, a Federação da Agricultura, em 2013, criou um fórum pernambucano de convivência produtiva com a seca. A gente reuniu lá, com o apoio do SEBRAE, as federações da indústria, do comércio, das associações comerciais, as universidades que fazem parte do Conselho do SEBRAE, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, para conhecer melhor o que se faz com a condução da seca em outros países e no Brasil, como se trata esse assunto de forma mais eficiente. No Brasil, o exemplo mais consistente que nós encontramos foi o do Ceará, que tem um estudo e uma programação há mais de 25 anos, com mais de $1 bilhão investido ao longo desses anos, sem a solução de continuidade nos seus governantes, aquilo transformou-se em política governamental. E a gente visitou o México, os Estados Unidos, Israel, Espanha, vim agora, semana passada, da Austrália. Em cada um desses lugares você encontra questões racionais que muitas vezes se repetem e que você não vê no Brasil. Por exemplo, a questão do clima e do tempo, o monitoramento disso, o trabalho conjunto de várias organizações que atuam nisso. Nós trouxemos a Pernambuco o presidente da entidade americana que monitora o clima nos Estados Unidos todo. Tem 16 funcionários, tem 400 e tantos pontos de coleta de informações climatológicas diretamente captadas, né? Então, reunimos em Pernambuco 4 instituições, universidade, Instituto de Pesquisa, a Agência de Águas e Instituto de Tecnologia, todas elas faziam captação de informações climatológicas e não se conversavam. Uma trabalhava com a tecnologia alemã, outra com a tecnologia americana, aquilo não se trocava informação, então uma sobreposição de funções. Aí você vai vendo as coisas, para você declarar um estado de emergência no município, essa organização americana ela mesma declara. E aqui tem valor de lei, não precisa fazer projeto, não precisa aprovar aqui, aprovar acolá, tudo isso retarda. As informações são transmitidas em tempo real para o produtor e para a sociedade americana toda, que tem uma perspectiva de haver seca com tal intensidade, em tal região. As pessoas se preparam, as entidades que vão atuar naquele momento se mobilizam, começam a se articular. O que é que nós vamos fazer? Você vai fazer isso, a área de saúde vai fazer aquilo, a área de transporte vai fazer aquilo, os bancos vão fazer o seguinte, os seguros vão tratar do seguinte. Tudo isso é tratado antes que a seca se instale.
Aqui é o inverso, você não sabe que a seca vai acontecer, os organismos detectam e não informam, e discutem um com o outro e não chegam a uma conclusão. O governador de Pernambuco, à época, recebeu uma informação que não tinha seca de uma entidade e de outra que não tinha. Foi muito mais conveniente para dizer que não ia ter seca. Então, e quando veio a seca. E estamos aí em 5 anos. Então, você tem a questão do monitoramento do clima e do tempo, é uma coisa importante. A questão do tratamento da água. É óbvio que o problema de água é um problema mundial. Vai haver disputa pela água nesses próximos anos, está dito em todo canto. Então, por que não se discute o que a Espanha já faz, o México, o Israel já faz, a Austrália já faz, tratar a água do mar? Vamos dessalinizar a água do mar? Parece um absurdo? Não. Tem que trazer, porque a água está distante do Nordeste a não sei quantos mil quilômetros, 3, 4, 5 mil quilômetros do Norte. Como é que essa água chega aqui? Será que tratar a água do mar não é mais barato? Será que ter uma política austera com relação ao uso da água? A Companhia de Abastecimento da Água de Pernambuco perde 30% da água que capta. O Estado de São Paulo perde 20% ou 25% da distribuição da água. Isso é desperdício de um bem tipo água, caro, e água tratada. Então, isso tem que ser discutido, porque não se estuda como é a questão da dessalinização, quanto custa, tem que se começar a estudar isso, onde é o lugar mais apropriado, como deve se instalar, se pode ser uma parceria público-privada, se não pode. Por que não se discute em amplo aspecto a questão do tratamento das águas que já são utilizadas, reutilização de águas? Você chega em Israel, a gente visita na Espanha, na região de Almeria, 110 mil hectares irrigados com cobertura plástica, né, onde se usa a água do mar tratada, a água das cidades reutilizável, e se faz um mix com essas águas em proporções adequadas para determinadas culturas. Exige tecnologia, exige interação, universidade. Okay. Nós vamos só fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar até para destacar bastante. A federação tem um fórum permanente de convivência com secas. Nós vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo, é um instante só, não saia daí.